Papo Waldorf, conectando ideias, histórias e a essência da pedagogia Waldorf. Sejam bem-vindos ao Papo Waldorf de hoje. Hoje a gente tem o prazer de convidar a professora Lívia. Para quem não sabe, a professora Lívia é minha irmã, ó. Bem-vinda, Lívia. Obrigada, irmã. É muito gratificante, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Bom, a gente vai começar então, para a gente começar, eu queria te pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória. Como você conheceu a pedagogia Waldorf e como que você chegou aqui na nossa escola. Então, eu sou santista, né? Nasci aqui em Santos e eu sempre senti ao longo da minha vida que eu tive uma condução, assim, sabe? Algo me conduziu até este momento, né? Assim, sempre algo me ajudando a encontrar os caminhos, né? E eu, aos 21 anos, quando é um marco biográfico, né, da individualidade, onde ela está ali pronta para atuar no mundo, né, eu conheci a antroposofia através da minha mãe, que sempre foi uma buscadora muito grande de todos os assuntos, assim, sempre foi muito estudiosa, e ela começou a frequentar um grupo de antroposofia, com um grande mestre, professor nosso, que muito dedicado, assim, que facilitou muito o conhecimento, né? O conhecimento não, né? Facilitou o início desse desvendar da antroposofia, né? E aí eu comecei a frequentar esse grupo. Ela sempre voltava muito entusiasmada e contando. E aí comecei a frequentar isso nas férias, ainda estava me formando na minha primeira faculdade. E aí também me encantei, né? E assim que terminou a minha faculdade, eu trabalhava de manhã, estudava à noite, os estudos eram à noite. Eu comecei a frequentar nesse primeiro momento eu estudava mais a parte da cristologia, da cosmogonia, da antroposofia e não conhecia a pedagogia Waldorf, ainda não era, naquele momento também a antroposofia não era tão difundida, né? Enfim, a gente não tinha esse acesso que hoje em dia a gente tem nas mídias digitais tão fáceis. E aí, um dia, numa reunião, esse professor trouxe sobre a pedagogia Waldorf e eu falei, estava num momento assim, gostava muito do que eu fazia, mas não encontrava muito propósito no que eu estava fazendo, né? E aí ele falou da pedagogia Waldorf e eu falei, é isso, acendeu uma luz assim, eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí conversei com ele um pouco depois sobre isso e uns 3 dias depois ele me mandou um e-mail falando, olha, vai ter um curso aqui em Santos, um curso que não aconteceu nem antes e depois também nunca aconteceu, então foi naquele momento. Vai ter um curso da pedagogia Waldorf aqui em Santos, né? Era um curso de extensão de 1 ano e meio, aí eu fui fazer. E me encantei, cada aula eu voltava assim preenchida, sabe? Um encantamento cada vez maior com tudo que era falado lá, ensinado. E aí eu já conversei com as professoras, fui fazer a pedagogia tradicional, né? E depois, assim que acabou o curso, fui fazer o curso de formação em Jaguariúna, no Sítio das Fontes, onde também encontrei um grande professor, aliás, vários professores, né? E essa foi a minha caminhada aí. Conheci as professoras do Jardim Waldorf Flauta Mágica aqui de Santos, comecei a trabalhar lá, trabalhei um período e aí depois quando a Waldorf Santos fundou o seu infantil, aí eu vim ser professora da Waldorf Santos na educação infantil, né? E aí por aqui eu fiquei 4 anos. Depois eu trabalhei na Livraria Té em São Paulo durante 2 anos e aí depois do nascimento do meu filho eu retornei para Santos, né? E aí o ano passado tive a minha segunda filha e o ano passado eu voltei aqui para a escola onde eu comecei assim, né, junto com a escola, então tenho muito amor por ela e agora no fundamental, né? Em outro
Desafio. Desafio, é. Muito bom. E aí, assim, acho que justamente pela sua trajetória, eu queria já começar então essas perguntas, né? Falando sobre isso. Você como uma professora experiente de educação infantil e agora atuando no primeiro ano do ensino fundamental, acho que você pode esclarecer bem essa questão da transição. Como que se dá essa transição, né, da criança da educação infantil para o ensino fundamental? Eu acho que para responder essa sua pergunta, a gente tem que situar um pouco o que é o primeiro setênio, o que é o segundo setênio, né? O que está acontecendo ali, que transformação está acontecendo ali para a gente falar dessa transição, né? Nesse primeiro setênio, a criança, quando ela ela traz ali a sua carga genética, né? A matéria-prima dela vem herdada dos pais, né? Que, claro, foram escolhidos por ela para serem de acordo com o propósito dela, né? Assim, que os pais mais propícios para que ela possa desenvolver o que ela precisa desenvolver aqui, né? E que foi acordado lá na vida pré-natal dela, né? Então, ela já traz isso, né? Mas ela tem que adequar esse corpo à sua própria individualidade, né? O que ela trouxe dessa vida pré-natal. Então, ela começa, esse primeiro setênio é uma grande reforma, né? Os órgãos ainda não estão formados, ou não tem a maturidade que tem, né, de dar na vida adulta. Então, tudo isso está se transformando e está ali se formando a base, o alicerce o alicerce dela é com esse corpo físico que ela vai atuar para o resto da vida, né? Esse é o instrumento que ela pode ter, né? Então, essa atuação, essa reforma é algo bem importante nesse primeiro setênio, né? E aí essas forças formativas, que é a própria energia vital, assim, estão trabalhando intensamente nesse corpo físico. E aí primeiro elas vão trabalhando nesse sistema neurosensorial, depois elas vão para o sistema rítmico e por fim nesse metabólico motor. Isso dentro do primeiro setênio? Isso dentro do primeiro setênio. Tá. Então é como se essas forças, elas vão sendo, aos poucos, conforme elas vão fazendo esse trabalho, elas vão sendo liberadas para atuar depois em outro âmbito, né? Então, primeiro ela faz essa transformação nesse sistema neurosensorial. E aí você consegue ver no bebê, né, essa proporção, né, até da cabeça para o corpo, né, que é muito diferente. E ali estão sendo formadas sinapses e tudo mais. É um aprendizado muito intenso, né, nesses primeiros anos de vida. E são os primeiros anos que você aprende a andar, a falar e a pensar, né? São conquistas do ser humano, né? Então, para você ver a importância desses 3 primeiros anos de vida e desse primeiro setênio, né? É algo assim, é muito especial, né, o que acontece. E aí, depois disso, ela vai trabalhar nesse sistema rítmico. Então, as costelas dela vão mudando realmente de posição, sabe? De quase uma horizontalidade, elas vão ficando mais diagonais. Você percebe que aquela barriguinha de bebê vai sumindo, né? Ela vai ficando toda perdendo aquele etérico, né? Aquela coisa fofinha, bochechinhas e tudo mais. Então você consegue ver essa transformação também no corpo da criança acontecendo, né? O pescoço, né, que o bebê não tem, que depois vai aparecendo, enfim. E aí depois disso a respiração também, né, envolve esse sistema, envolve a respiração e o coração. O coração ele já nasce bem formado, né? É o primeiro órgão que aparece, né? E ele já, quando você nasce, ele já está ali funcionando bem. E a respiração, você vai, aos poucos, a criança vai começando a ter uma consciência, assim, da respiração, vai começando a conseguir controlar essa respiração, né? Ter esse domínio da respiração.
Então, uma criança pequena, você percebe que ela não consegue. Se ela tiver com o nariz entupido, ela não consegue mamar, por exemplo, né? Ela tem dificuldade dessa respiração pela boca, né? Isso não é uma coisa natural, assim, logo nesse comecinho, né? E depois ela vai desenvolvendo isso. Então, aí depois desse sistema rítmico, ela vai para a parte metabólica motora, onde ocorre também o primeiro estirão, né? Os membros vão ficando mais fortes, mais alongados, tem um crescimento bom e aí ela fica numa proporção mais harmoniosa, né? Antes desse estirão, por exemplo, a criança não consegue passar essa mão aqui, encostar por cima da cabeça e encostar na ponta da orelha, né? Ela ainda dá a proporção. Então você consegue perceber que essas forças já estão, quando ela consegue fazer isso, que essas forças estão atuando já nos membros, né? E que está sendo finalizado esse trabalho. E o marco disso, essa finalização, a coroação dela, são as trocas dos dentes, né? Que também é a parte mais dura que nós temos, assim, né? E isso também é trocado, né? Então esses são os sinais de prontidão, assim, da criança? São os sinais de maturidade, né? Que é o seu corpo físico que está mostrando isso, é o corpo físico da criança que mostra isso pra gente, né? Esse trabalho que está acontecendo. A prontidão também é algo muito importante que vai acontecendo ao longo desse período, mas ela tem mais a ver, assim, com a concentração que a criança já consegue ter, que é muito importante para a chegada no ensino fundamental. Isso. Né? E assim, aí a partir desse momento que tem essa coroação, é como se essas forças formativas já tivessem passado pelo corpo todo, né? Então elas são liberadas para atuar em outro âmbito, né? Que seriam nas faculdades anímicas, o pensar, o sentir e o querer da criança. E então por isso que antes dessa fase, como ela está trabalhando intensamente no seu corpo, se você traz ela muito para o intelecto, isso atrapalha essa reforma que está acontecendo, né? E isso pode acarretar danos futuros, vamos dizer assim, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. E aí a criança, ela vai dando, as professoras falam, né? A carta é uma carta da alma, né? Os desenhos das crianças. Além de você poder ver no corpo, você consegue ver através dos desenhos que elas vão fazendo, né? Primeiro elas fazem aquela garatuja, movimento, puro movimento, é o que está acontecendo ali naqueles primeiros anos, né? Muito movimento e é isso que elas externalizam. Depois ela começa a fazer um círculo e aí mostra esse desenvolvimento aqui do neurosensorial. Começam a sair uns raios como se fosse um sol, né? Ou então os membros saem direto daquela cabeça, né? Então é como assim, agora ela está começando a despertar para o mundo exterior, começando um primeiro lampejo de que o mundo exterior não é ela própria, porque ela ainda está muito, ela e o mundo são um só, né? E aí ela começa a ter esses primeiros lampejos assim de consciência, vamos dizer assim, da sua própria individualidade. E aí quando ela está nessa parte desse sistema rítmico, ela muitas vezes faz escadinhas ou grades, né? Mostra bem essas costelas mesmo, né? Que estão aqui, essa parte que está sendo desenvolvida. E depois aqueles palitinhos que são os membros, né? A criança desenha que nem os palitinhos, começam a ficar mais fortes, né? Começam a ter, ela começa a desenhar o mundo realmente, não só uma parte interna do que ela consegue desenhar o que ela vê, né? Então ela mostra que ali os sentidos já estão abertos para ver esse mundo exterior. Nossa, que bonito isso, né? Porque é um universo que é quase, que é visível, mas é quase imperceptível. Se você não tem esse tipo de conhecimento e se você não tem, não consegue, é isso, não tem esse tipo de conhecimento, você nem percebe, né? Aquilo passa e você tá crescendo. A criança vai crescendo, né? Nossa, que lindo. E é por isso que assim, é super importante essa preservação da criança
para que ela não intelectualize, né? Ela vive ainda no mundo de imagens, né? Então o falar com a criança através da imagem é importante, né? A gente traz também os contos de fadas que trazem, né, muita imagem, elas criam essas imagens. A gente tenta preservar o máximo de telas, né? A alimentação saudável é muito importante, né? Para que esse corpo físico possa ser saudável o suficiente para realizar o que ela precisa, né? Enfim, então são várias coisas que têm que ser muito bem cuidadas e além de tudo isso, acho que é a imitação, né? Que no primeiro setênio é pura imitação. Então não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Ali você está nu para a criança, sabe? Ela consegue te enxergar. Então é muito importante o exemplo que você dá, né? E é através desse exemplo que ela vai se educando, né? Não existe uma educação que você passe alguma coisa para a criança, não. Ela, através do seu exemplo, ela vai se educando, enfim, se desenvolvendo. E aí quando ela chega no primeiro ano, ela chega com tudo isso já, de certa forma, desenvolvido, vamos dizer assim. Claro que cada uma vai ter seu tempo e tudo. Sim, Mas ela ainda continua por um tempo fazendo essa transição, né? Assim, começando a trabalhar esse outro desenvolvimento, que é o desenvolvimento anímico, mas né, nesse lugar ainda de movimento em direção desse outro trabalho, né? Vamos dizer assim. Então nesse segundo setênio acontece da mesma forma, assim. Também essas forças que vão trabalhando, elas vão trabalhando primeiro uma parte, depois outra, enfim. E aí nesse começo de primeiro setênio, ela ainda também está muito na fantasia, né? Então ainda as coisas são passadas para elas de uma forma ainda numa linguagem muito imagética, né? Então nesse sentido, a gente vai trazendo as letras, vai fazendo a alfabetização, tudo através das imagens. Eu queria falar, desculpa te interromper, mas aqui esse é um assunto bem polêmico, né? Porque algumas pessoas, a gente sabe que existe aí um mito que a pedagogia Waldorf, ela alfabetiza atrasado, depois do tempo e tal. Então eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre isso, sobre esse processo, porque você já explicou muito disso, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse processo da alfabetização, por que ela só acontece no primeiro ano, o que tá... Você já iniciou isso, mas eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais sobre. Sim. Então, essa chegada ao segundo setênio, é isso que você falou, né? Um processo, a gente fala dos marcos, mas cada criança tem o seu desenvolvimento próprio, e isso é uma coisa que a gente tem que observar e respeitar, né? E trazer, claro, isso para o grupo de uma forma que consiga atingir todos esses processos, né? Todas essas crianças. E aí a gente faz uma aula que é dividida, né, entre pensar, sentir e querer. Ela traz alimento para essas 3 faculdades que estão sendo desenvolvidas agora, né? E a criança, nesse estágio, ela já está aberta a gente fala de autoridade amada, né? Que ao que vem de uma professora, né? O que vem de um adulto dela de referência. Ela já tem barreiras contra o que vem do mundo exterior, não é tudo, ela não é já mais uma esponja que absorve tudo, ela já ainda absorve bastante coisa, mas ela tem barreiras, ela consegue filtrar algumas coisas, né? Não é uma coisa, sei lá, um carro que passa fazendo um super barulho que invade aquela criança pequenininha e dá aquele susto. Então, a criança maior, ela já tem barreiras quanto a isso, né? Enfim, mas daí a alfabetização, ela é feita dessa forma, assim, trazendo imagens. A gente traz primeiro o fonema, né? A gente traz o som daquela letra, e aí aquela letra, aquele som é repetido numa história, por exemplo, a gente cria uma história, e através dessa história
a gente chega ao desenho daquele som, né? Não é nem a letra, não tem o nome da letra, né? Isso chega depois, né? Então ainda trabalhando essa imaginação, né? Ainda trabalhando e associando imagens ao conteúdo, né? Que vai ser trabalhado. Então, isso é feito de uma forma muito lúdica. E aí a gente sempre, como eu falei, né, dividido entre pensar, sentir e querer. No pensar a gente traz uma retrospectiva, né? A criança nesse segundo setênio, a memória dela está muito atuante, né? Está se desenvolvendo e está muito atuante. E aí você traz através da memória, a gente vai trazendo o que já foi feito, né? Até chegar ali. E aí depois a gente traz algo que ligue ao sentir da criança. Quando o aprendizado é ligado ao sentir, ele é muito mais profundo, ele não fica só no intelecto, né? E aí quando ele é realizado, aí você completa os três, né? Então aí depois disso você traz alguma coisa que eles façam, né? Que eles coloquem, enfim, escrita, são coisas assim, mas passa por esse querer, né? Por essa vontade que também eles estão ali desenvolvendo a coordenação fina, né? No infantil você já vai trabalhar algumas coisas que vão trazer essa prontidão e essa maturidade para esse primeiro ano, né? Como pular corda, pular com os 2 pés, né? São conquistas que vão acontecendo ao longo do primeiro setênio, né? E esse desenvolvimento, o sentir, o contato com a natureza e eles desenvolverem o corpo brincando é algo que vai levar eles a essa prontidão e essa maturidade no primeiro ano, né? E aí eles começam a ter um poder de concentração maior, né? Conseguem ficar mais parados já, enfim. E aí a aula se desenrola mais ou menos dessa maneira, né? A alfabetização não é que ela é feita tardiamente. Ela é feita quando a criança está pronta para isso, né? Onde isso não vai gerar nem danos futuros e que alguns já apresentam desde cedo, né? Essa vontade de aprender, porque o nosso mundo é muito cheio, né? De letras e números e tudo para tudo quanto é lado, então isso, uma criança do campo provavelmente não vai ter tanto interesse assim tão novo, né? E a gente então facilita, né? Nosso trabalho é um pouco facilitar para a criança esse despertar dela mesma, né? Que ela já está ali cheia de interesse, já está pronta para receber aquele alimento e aquele alimento vem para o pensar, para o sentir e por querer. É como se fosse um prato completo, assim, sabe? Para ela. E isso leva ela a ter um aprendizado mais profundo, muito mais difícil dela depois, sabe? Aquela coisa que você decora, que você coloca na caixinha e depois não lembra mais. Então, esse aprendizado não. Acredito eu que mais fluido também, assim, né? Como ela está pronta ou amadurecida para aquilo, ela recebe aquilo com uma tranquilidade, né? Porque talvez antes disso vai acontecer com muito mais dificuldade, às vezes até um trauma, né? Sim. Que a criança tinha que fazer aquilo, tinha que ficar sentada, tinha que escrever, doía o dedo, mas... E aí a falta de vontade, né? Em fazer essas coisas, né? Sim. Porque eu fiquei pensando na hora que você falou sobre o colocar no caderno, né? E aí fazer alguma coisa, já vai treinando já é um exercício de fazer no mundo, né? De botar no mundo a sua ação, né? Sua ação, Muito e legal. aí na nossa escola eles não têm livros, né? Então tudo é feito, eles fazem os seus próprios cadernos, né? Então não vai ter uma coisinha, sei lá, uma coisa de ligar os pontos ou uma coisa já pronta para eles, né? Tudo eles vão construindo, né? Então, e aí tudo isso envolve precisa, né, dessa prontidão, essa noção espacial, tudo isso é desenvolvido no primeiro setênio, né? Nesse brincar, nas rodas rítmicas que a gente faz, tudo isso vai trazendo eles para um lugar que... E depois no segundo setênio você também vai, eu estou falando aqui com a experiência de mãe, você depois vai notando, porque os cadernos são verdadeiras obras de arte, né? Assim,
E aí você vai notando esse desenvolvimento das crianças no caderno, né? Tanto do desenho, né? Da noção espacial, da coisa que vai ficando cada vez mais refinado, mais incrível, quanto da escrita, né? Que também aos poucos vai se refinando mesmo, né? Vai ficando a coisa mais linda. Vai ficando lindo, Os cadernos são, na exposição pedagógica, a gente consegue ver o quão lindo é esse processo, né? Porque a gente vai passando de ano em ano e vai conseguindo ter um vislumbre daquele desenvolvimento. Não é da mesma criança, mas você vê o que vai acontecendo ao longo dos anos, né? É muito rico, assim, esse processo, né? Essa questão do fonema, né? A gente traz o som, aí aquele som que é falado é escrito por ele mesmo, e aí você lê o que você escreveu, para depois você ir para uma letra impressa, né? E aí essa alfabetização ela é feita ao longo de 3 anos, né? A gente primeiro começa com a letra bastão, né? Não é a alfabetização porque eles já vão conhecer as letras, mas depois eles aprendem a letra minúscula, né, de forma, e depois, por fim, a cursiva. No 3º ano, a cursiva. E também tem uma evolução dos materiais, né? Porque no primeiro ano é o tijolinho e o bastão, o giz bastão, depois o lápis grosso, né? E até chegar no lápis fino, que é justamente mostrando esse refinamento, né? É muito lindo. Esse refinamento da coordenação também, né? Bom, eu queria então terminar o nosso papo só te fazendo uma última pergunta, que é sobre esse vínculo, né, que é estabelecido com a professora, assim, como você falou, agora a criança está aberta a essa autoridade amada, a essa pessoa que vai trazer para ela coisas muito novas do mundo e tal. Uma pessoa que não é, né, a mãe ou o pai, né, com quem ela já tem uma relação mais estabelecida, né. Como que é isso, assim, as famílias, por exemplo, dentro da Escola Waldorf, elas participam muito, né, ativamente, tanto da gestão como do dia a dia, mas também no desenvolvimento das crianças, assim. Então, eu costumo sempre ter as professoras dos meus filhos como parceiras, assim, sinto isso, sabe? São minhas parceiras mesmo. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, porque eu acho que é uma coisa que é tão importante e que às vezes, muitas vezes a gente vê no mundo isso não acontece, né? Então, como as professoras elas pegam a sala, né, do 1º ano e levam elas até o 8º, é uma vida, né? É uma vida. É um ciclo grande, né? E são laços profundos que se criam ali, né? Tanto da turma, que é a mesma, né? Quanto da turma com a professora, né? E aí, nesse primeiro momento, conhecer, né? E aí, esses laços, você vai vendo esses laços sendo criados, sabe? É muito profundo, assim, e é muito bonito de se ver, né? E como as famílias atuam realmente nessa parceria, né? Como a gente tem que se ver assim, né? Como parceiros no desenvolvimento daquela criança, né? Nesse conduzir do desenvolvimento daquela criança, né? Aquela parceria que você precisa, né? E é muito bonito, assim, eu ainda não experienciei esses 8 anos juntos, mas eu imagino que já experienciei no infantil, né? Já fiquei 3 anos, por exemplo, com as mesmas crianças. E você chega no final, no meu caso, no final do 3º ano que eu estava com elas, você conhece aquela criança, sabe? Você realmente entra numa sintonia, e aquilo lá, e aí assim, as coisas fluem muito mais tranquilas, né, também. Então, eu acho que esse caminhar juntos é muito bonito na pedagogia Waldorf, sabe? É algo que acho que quem vive, quem viveu, consegue expressar um pouco melhor, assim, mas eu acho que só por esse começo, né, com a minha turma ainda de 1º ano, eu já vislumbro, assim, um belo caminho. E os meus pais são muito parceiros. Que bom! Já sinto isso e está sendo muito especial. Legal.
Lívia, obrigada por você ter aceitado o convite, por você ter vindo aqui trazer todo esse conhecimento para a gente e dividir esse conhecimento com as pessoas, que é tão importante, porque quanto mais a gente conseguir expor isso, né? Acho que mais a gente consegue sensibilizar e apresentar uma alternativa diferente, né? Algo que tenha muito sentido, que tem muito propósito, né? Muito sentido, muito fundamentado em bases muito sólidas, né? Que é a pedagogia Waldorf. Então, muito obrigada. Eu acho que é isso, mesmo com toda a vergonha, tímida que sou, eu acho que é isso, que possa alcançar e outras crianças possam chegar e ter essa oportunidade de receber esse ensino vivo, né? Acho que é isso. Obrigada pela oportunidade. Então, a gente encerra o Papo Waldorf aqui, agradecendo muito a presença e os ouvidos de todos vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito de todas essas informações e até a próxima.